Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Molecular, o podcast da Molecular JE, a junior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu nome é Carolina e eu estou com o João. O tema de hoje é porquê que os lábios são vermelhos? Bem, e para começar, os lábios são algo que nós usamos todos os dias, são característicos da nossa imagem, e a primeira coisa que nós queríamos aqui conversar hoje é porquê que os lábios são importantes, porquê que no fundo nós temos lábios e porquê que, diferente de todos os outros animais, os nossos são tão pronunciados. Fundamentalmente, os lábios são importantes para comer, respirar e falar. Além disso, eles são muito sensíveis, sendo afetados pelo toque ou mudanças de temperatura. Isto deve-se ao facto de possuírem cerca de 1 milhão de terminações nervosas e também devido ao facto de serem muito finos, terem a pele muito fina, o que vai ter então este impacto que eu estava a falar. Para além disso, estas estruturas são imprescindíveis para a linguagem, visto que é através delas que conseguimos reproduzir sons de consoantes bilabiais, como a letra P, e de consoantes labiodentais, como por exemplo o F. Ora, muito bem, é verdade. E pegando nisso que estavas a dizer da questão da importância dos lábios para falar, a verdade é que nós só conseguimos fazer este tipo de sons tão diferentes porque nós temos 5 músculos de elevação e 4 de depressão nos lábios. E são estes músculos que nos dão a capacidade de realizar movimentos precisos e delicados que são extremamente necessários à nossa linguagem, como sabemos. Bem, uma outra questão era então a questão da cor dos lábios. A cor dos lábios pode variar muito e nós vemos isso no nosso dia-a-dia. Existe uma diversidade muito grande de tons labiais que vão tipicamente desde o avermelhado ao acastanhado e que estão normalmente relacionados com a etnia das pessoas. Portanto, peles mais claras tipicamente têm lábios mais claros mais a puxar para o vermelho e peles mais escuras às vezes tendem mais para o bege. João, qual é a justificação científica por trás disto tudo? Tem uma explicação muito simples, na verdade. A pele dos lábios é bastante mais fina quando comparada à pele da cara e das restantes partes do nosso corpo, visto que contém cerca de 3 a 5 camadas celulares, enquanto que a restante pele contém à volta de 16. E isto vai fazer com que os vasos sanguíneos presentes nos nossos lábios sejam mais visíveis do que na restante parte do corpo. Quanto à cor e a grande variação na cor, explica-se devido à quantidade de melanócitos presentes na pele dos lábios, que varia, como tu estavas a dizer, de acordo com a etnia representada. Pessoas que têm a pele mais clara têm uma quantidade muito inferior de melanócitos que, por sua vez, vão produzir uma quantidade muito inferior de melanina. E, portanto, a pele vai ser mais clara e os vasos sanguíneos estarão mais visíveis, o que dará aos lábios uma cor mais avermelhada. Por outro lado, aumentando a quantidade de melanócitos e, por sua vez, a quantidade de melanina produzida, os lábios vão ter progressivamente mais cor, vão ser mais acastanhados, porque o efeito da presença dos vasos sanguíneos é menos notório e daí, então, essa grande diferença na cor. Exatamente. Por acaso é engraçado que tenhamos tocado neste assunto porque nós temos um outro exemplo no nosso corpo que é muito visível. Normalmente as pessoas quando têm pele mais clara têm as veias na zona dos pulsos. Normalmente é na zona dos pulsos que se vê mais, são muito visíveis. E depois com o verão as pessoas bronzeiam, isto acontece para mim, as pessoas bronzeiam e as veias deixam de ser tão visíveis. E é exatamente este o efeito, é exatamente a mesma coisa. Com uma camada de melanina mais escura, aquelas veias que nós tínhamos antes deixam de ser visíveis e o semelhante acontece nos lábios. E por falar na quantidade de vasos sanguíneos que nós temos nos lábios, uma questão interessante que podíamos aqui falar era sobre aqueles batons que agora estão muito na moda, que fazem a boca parecer mais volumosa. Estes batons têm ingredientes que fazem estimular a circulação sanguínea nos nossos lábios. Ao estimular a circulação sanguínea, ao dilatar dos vasos sanguíneos na nossa boca e, portanto, temos uma aparência de lábios mais volumosos e, por outro lado, mais vermelhos. Então, e que ingredientes são esses? Perguntam vocês. Os mais comuns são mentol, canela, gengibre, cravo e, muitas vezes, extratos de pimenta também. Isto era só aqui uma à parte, mas que nos leva a um outro tópico, que é, muitas das vezes, estes batons, quando nós aplicamos, causam algum ardor e algum desconforto. E daqui, gostava de falar um bocadinho sobre a sensibilidade dos lábios, João. Porquê que os nossos lábios são tão sensíveis comparativamente ao resto do nosso corpo? Além da pele dos lábios ser muito fina, como já abordámos, tem também impacto na sensibilidade. Nós não possuímos nos lábios pelos nem glândulas sebáceas, o que vai fazer com que estes sejam relativamente mais frágeis. A ausência de glândulas sebáceas é a justificação para isto, uma vez que, devido a não estarem presentes, não vamos produzir nem suor nem os óleos corporais que aparecem na restante pele e que ajudam a manter a pele mais macia, inibem patogénios e regulam o calor.
E isto tudo vai traduzir-se então numa maior sensibilidade dos lábios, uma vez que eles vão ficar mais secos e propensos ao aparecimento de fissuras e de outras lesões, que então vão provocar ardor, como tu estavas a falar ainda há pouco. Exatamente, e bastante desconforto. Portanto, não se esqueçam de hidratar os lábios. No tema lábios, acho que desbravámos aqui um bocadinho da ciência por trás destes tópicos todos. Da próxima vez que quiserem saber porque é que os lábios possuem uma cor tão característica, já sabem, do ponto de vista científico, a justificação para isto tudo. Nós voltamos daqui a um episódio com outro tema da ciência do dia-a-dia, mas não podemos deixar de vos deixar uma sugestão literária. Desta vez vamos recomendar Breves Respostas às Grandes Perguntas, de Stephen Hawking. Este é um dos livros que vocês podem requisitar através da biblioteca da Molecular JE, que está disponível em todas as nossas redes sociais. Podem dar lá um saltinho para perceber como é que funciona. Vemo-nos então daqui a uma semana com mais ciência do dia-a-dia. Até lá, boas experiências! Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.